Graças a Deus. O conhecimento é a melhor forma de cura que nós podemos ter. Sem conhecimento, nós sempre estaremos atrás de paliativos para sobreviver. Conhecimento sobre a vida, nossa qualidade de vida e tudo que nós gostaríamos de ser. Nos preocupamos muito com as nossas condições sociais, com os nossos bens. Trabalhamos muito para conquistar nossa casa. Trabalhamos muito para conquistar um conforto. E quase sempre negligenciamos a nossa saúde, porque vivemos em condições de conveniências, de rapidez, de velocidade. Quase sempre nem lembramos das coisas que comemos. Vamos sempre por aquilo que é mais rápido, aquilo que nos faz perder pouco tempo, para que voltemos à nossa batalha do dia a dia, diante das conquistas ou diante dos bens que queremos manter. É muito mais barato nós fazermos a prevenção ao longo da nossa vida, fazendo a manutenção diária, observando a qualidade dos alimentos, observando a qualidade da água e a qualidade de vida que temos. Nem só de pão vive o homem, já advertiu Cristo, mas de toda a palavra de Deus, de tudo aquilo que vem do alto, como forma de ensinamentos, para que a nossa vida no plano físico não seja carregada de doenças. Quando nós priorizamos a nossa vida, temos que priorizar a nossa saúde mental e física. Não são as conquistas dos bens que nos trazem estabilidade. Jamais foi. Mas foi a forma com que vivemos, a saúde com que cuidamos, os cuidados com a nossa mente com que preservamos. Quando passamos a nos organizar em cuidar da nossa mente, da nossa alma, e conduzir a nossa vida de uma forma saudável, nós fomos aprendendo a reconhecer os sinais que todo o corpo mostra das necessidades que ele tem. Antes de haver qualquer manifestação, qualquer doença, o corpo vai avisando em todos os casos. Quando nós temos conhecimento, imediatamente, sendo a saúde o veículo mais importante para a nossa existência, nós fazemos os tratamentos preventivos para fortalecer os nossos anticorpos, para que os soldados do bem do nosso corpo consigam vencer as invasões, os vírus, as bactérias, em excesso no nosso organismo. Pois já o nosso corpo os possui, vírus, bactérias, naturalmente. Mas o excesso, quando se multiplicam, é que provocam as anomalias, provocam as doenças, e muitas das vezes doenças crônicas, pelo excesso de vírus ou bactérias em determinados órgãos. Quando nós falamos que os alimentos curam, muitas pessoas, por falta de conhecimento, não dão o devido valor.
continuam seguindo a mesma cartilha do desespero, olhando apenas para as posses materiais e esquecendo-se de quem é, esquecendo-se da saúde, do corpo e da vida que ele tem, que os bens materiais não o ajudarão a se recuperar. Quando falamos que os alimentos que você coloca no prato cria defesas para todos os males, todos. Basta de uma forma muito simples abrirmos os nossos olhos e a nossa mente para observar a Mãe Natureza. A natureza nos oferece os alimentos adequados a cada período do ano, de uma forma muito simples. O grande erro dos seres humanos é deixar que a gula, é deixar que as influências de empresas poderosas que querem apenas vender despertem em cada um desejos, vontades e provocam ansiedades. Isso faz com que cada um se dê o direito de errar e de continuar errando, achando que estão certo. Às vezes, nem mesmo os espíritos, os médicos espirituais, conseguem ajudar. Quando aqueles que recebem orientação não mudam nem os hábitos alimentares. Quando falamos para se evitar alimentos industrializados, a ciência comprova o que nós falamos sobre a periculosidade desses conservantes, que são altamente perigosos à sua saúde. Provocam diabetes, câncer, hipertensão, artrose, artrite, osteoporose, problemas neurológicos, por elementos químicos em excessos desses conservantes, que vão destruindo os tecidos, vão destruindo as células saudáveis. Observem como as pessoas a cada dia ficam mais e mais inchadas. Observem como os problemas se acumulam e cada vez mais problemas nas articulações vão aumentando. Mas a insistência nos alimentos industrializados, pelo cômodo que eles oferecem, vai fazendo que, mesmo tendo conhecimento de que a alimentação saudável cura, se dá o direito de continuar ingerindo alimentos nocivos à saúde. Ter saúde é uma opção para você vencer a sua ansiedade e não encarar isso como uma obrigação. É a força de vontade de cada um ou a humildade em pedir ajuda, pedir socorro para viver. Para viver. Prestem atenção. Desde que surgiu a indústria alimentícia, começaram a surgir os problemas de hipertensão, diabetes e daí por diante. Vejam como ficaram a sua coluna, suas articulações, seus olhos. Vejam como os problemas aumentaram. Sem que vocês percebam, vocês ingerem por dia 10 vezes mais sal do que o necessário. Vocês ingerem por dia 20 vezes mais açúcar do que seu corpo precisa. Aliás, o açúcar nunca deveria ser misturado às frutas. Nunca, jamais deveriam se adoçar as coisas com açúcar, principalmente quem gosta de sucos naturais. Tem que se absorver aquilo que os frutos têm. O açúcar, ele é um energético. Ele é um energético. Quando se consome açúcar demais, energético demais,
e não se queimam essas calorias em excessos, o organismo não sabe o que fazer. É onde vai ajuntando os problemas próximos ao abdômen, na coluna, no coração, nas articulações. No dia que as pessoas abolirem o açúcar do seu dia a dia e aproveitarem o açúcar que tem nos frutos, que é dever de todo mundo saber, que se deve comer frutos de época todos os dias. Os frutos já têm o açúcar necessário para o seu dia, para o seu dia a dia. O dia que vocês abolirem todos esses projetos alimentares salgados, congelados, existentes por aí, vocês não terão mais problemas de hipertensão, de diabetes, não correrão mais o risco de ter acidente vascular cerebral, não terão mais problemas com AVC, não terão problemas com insônia, não se perturbarão mais e com facilidades vencerão os vícios do cigarro, da bebida, das drogas, cuidando apenas da alimentação. Os alimentos naturais, não esses que a indústria vende como integrais, isso não serve como alimentos, não é saudável. Um dia a ciência abrirá os seus livros da verdade, eles contarão o mal que isso causa. Mas como é cômodo para o ser humano deixar tudo semi-pronto, porque a pressa dele em cuidar dos bens materiais é gigante, e com isso ele sacrifica a saúde, ele não presta atenção. Ele quer mostrar que ele tem uma bela casa, que a geladeira dele está cheia, que ele está cheio de guloseimas, que ele tem fartura na casa dele, para mostrar o quê? Um status de um ser que está adoecendo a cada dia mais doente ele fica. O melhor remédio para se evitar doenças é a alimentação. Quem cuida disso desde a infância tem uma vida saudável. Aqueles que já estão contaminados, preste atenção. Nós trouxemos fórmulas para desintoxicar o fígado, rins, intestino, para cuidar do coração. E nenhum deles está carregado de açúcar. Nenhum deles está carregado de sal. Através das plantas naturais, medicinais, e a sua composição, e a sua junção química, começa a se eliminar as impurezas. Começa-se a limpar o fígado, principalmente o fígado, começa-se a recuperar as funções biliares, começa-se a reestruturar as funções renais, começa-se a eliminar a hipertensão. Muitos problemas nos olhos. Hoje as pessoas acham natural usar óculos. Se acostumam, mas não observam a alimentação. Que a maioria dos casos dos problemas nos olhos está no intestino, está nos rins, está na suprarrenal, com todas as coisas que você come. Não, as pessoas imaginam que elas acostumaram os olhos a visões curtas. A maioria ficam presos dentro de casa, apartamentos, no trabalho. Quantos saem para olhar o horizonte? Quando você vicia o olho em pouca distância, ele vai perdendo o foco. Porque se você não vê ao longe, por que que o corpo vai desperdiçar energias para que você tenha uma visão plena
não importa a idade que tenha. Nunca se ouviu dizer que Moisés usava óculos. Nunca se ouviu dizer que os apóstolos ficavam cegos. Nunca se ouviu dizer que Francisco de Assis ficou cego, que tinha visão curta, que usava óculos. Preste atenção. Através das plantas, através dos alimentos, através da água, e as águas que são trazidas para que vocês tomem, é para limpar o organismo de vocês, por causa da alimentação errada que fazem. Se não houver uma conscientização de mudança na alimentação, o paliativo você encontra em qualquer farmácia. E as indústrias amam as pessoas que dependem de remédios. São clientes permanentes. Essas indústrias não entram em falência. Nunca. Que cada vez mais doente a população fica por buscar comprar casas, carros, roupas, por viagens. E o que menos se preocupam é com a qualidade da alimentação. O tratamento que fazemos é para desintoxicação. Desintoxicação. A maior parte dos problemas de Alzheimer, mal de Parkinson, é a falta do magnésio no organismo. Mas quem se dá conta disso? Pela quantidade de sal que se consome. O magnésio é o que coordena e controla toda a ação neurológica, o sistema nervoso central. Toda pessoa que se desequilibra emocionalmente está com perdas de magnésio violenta no corpo e não percebe. Acha tudo natural. É mais fácil botar a culpa na sociedade, mais fácil botar a culpa nos outros, mais fácil culpar alguém. É mais fácil dizer, o que eu posso fazer? É mais fácil falar, eu não posso fazer nada, é o que eu posso. E continua se alimentando errado. Continua não bebendo água, então bebe qualquer água. Compra-se água pelo preço, não pela qualidade. E com isso, a doença vai se instalando. Muitos irmãos aqui com problemas de hipertensão. Muitos irmãos com problema nos olhos. Muitos irmãos com problemas graves na visão. Na antiguidade, não existia catarata, não existia miopia, não existia hipermetropia, não existia glaucoma, não existia diabetes, não existia artrose, não existia artrite, não existia osteoporose. Como Moisés poderia andar por 40 anos sob um sol escaldante? Como alguém com mais de 100 anos como Moisés poderia andar? Porque era Moisés? Não. Por causa da alimentação que se fazia. É possível curar artrose, artrite, osteoporose? É possível. Quando nós falamos para vocês, tomem essa água alcalina, pelo menos por 1 ano, 1,5 litros por dia. É o tempo encurtado para que vocês se desintoxiquem. E não beberem refrigerante nesse período. Não beberem, não usarem adoçantes. Evitem, eliminem o açúcar da vida de vocês. Se desintoxiquem
tenham saúde, vivam. Mensure o que é importante para a sua vida. As universidades, elas ensinam o que é de interesse das indústrias. Se falam que soja é alimento. E quantas pessoas que não consomem soja, excessos de óleo, as coisas mais absurdas que vocês consomem, achando que estão se alimentando saudável. Não comam soja. Não comam isso. É cancerígena. Causa hipertensão. Causa problemas nos olhos. Destrói um sistema nervoso central. A indústria quer vender. Façam a escolha de vocês. Observem, a Mãe Natureza te dá, a cada estação do ano, os alimentos apropriados para você viver de uma forma tão simples. Tão simples. A opção é sempre sua. Que Deus os abençoe.